Olá, nós somos do grupo Mecânica LTDA e irei apresentar aqui o que nós realizamos na parte da fase 2 de Tech Challenge. E, bem, primeiramente, né, mostrando aqui um pouco sobre como que o site está, aonde que o site está rodando. Esse é o nosso site e com esse P54, né, aqui tem a parte do Swagger também. A gente vai apresentar mais para frente funcionando o, todo o site. E aí, vale ressaltar que nós subimos o site na AWS, utilizando os serviços da AWS. Bem, mostrando como que nós planejamos a esteira de implantação, né? Então, aqui tem uma legenda, os roxinhos ali é o que é feito no lado do Git, o amarelinho no AWS, né? E aí, vale ressaltar também que nós utilizamos as actions do GitHub para transformar isso em realidade. E, bem, então, a partir do momento que o desenvolvedor ele faz o commit e ele solicita um pull request, né? A ideia é que depois tem que, tem que fazer a build e rodar os testes de automação, isso durante o step de pull request. Depois que rodou a build de implantação e o pull request foi aprovado, ele segue para o merge, e aí no momento do merge, as actions do GitHub, ele ele roda esse step de link em Terraform. No caso, nós temos os arquivos de Terraform ali, né, separado também. Então, aqui tem um ponto. Durante esse step aqui, ele verifica se houve uma alteração na infra, e se houve, ele faz o apply, né? Então, ele sobe isso para o AWS, faz alterações de infras necessárias. E aí depois, a parte do Docker, ele sobe para o AWS também. E por último, o Kubernetes. Tendo uma visãozinha aqui um pouco mais separada sobre infra e aplicação, né? Na prática, se o commit conter alterações no Terraform, ele vai rodar o Terraform Plan, vai verificar se tem alterações a ser feitas, se tiver, ele roda o Terraform Apply. A nível de aplicação, né? O usuário ele fez o commit, então tem que rodar os testes, e aí ele sobe o Docker e depois o Kubernetes. Aqui nós temos as actions, né, do CI/CD que nós criamos no GitHub. Então, esse daqui é um exemplo de quando a gente sobe alterações apenas nos arquivos de Terraform. Então, se a gente está fazendo alguma mudança lá na infra, é, ele roda o teste padrão, né? Ele sempre roda esse building test. E aí ele roda o Terraform Plan para verificar se houve alteração ou não. Se houve alteração ou novas alterações, ele roda o Terraform Apply. Aqui são alguns steps, né? Terraform init, Terraform Apply. E deixa eu mostrar um outro exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem um pull request. Então, sempre que o usuário ele faz uma solicitação de pull request para a branch principal, né, para main, ele a esteira roda apenas o building test. E aí, depois que o pull request for aprovado, é, ele sofre um push, né, um merge no caso. E aí ele roda de novo a esteira. Então ele roda o building test, ele verifica se teve alteração no Terraform, nesse caso não teve, então ele não rodou o apply, e aí ele sobe o Docker para a AWS e esse step de deploy é o Kubernetes. Por exemplo, aqui tem os logs, né? Então, aqui o Docker rodando, voltando
abrindo a parte de deploy, né? Isso daqui é aquela do Kubernetes. Então, ele prepara aqui o Kubernetes, faz o checkout, configura credenciais, setup e renderiza os manifestos. E bom, sobre essa parte de CI/CD, é isso. Bom, agora sobre a nossa escalabilidade automática do nosso sistema, a gente está com 3 sessões abertas da nossa instância lá na AWS. Na primeira sessão, a gente está executando o get do monitor do HPA do Kubernetes, que é o Horizontal Pod Autoscaler. Ele é um recurso que ajusta automaticamente o número de réplicas de pods de um deployment. Na segunda sessão, a gente tem um get dos pods, que aí dessa forma a gente consegue enxergar os pods se escalando. E no último, a gente tem a sessão que a gente vai executar um stress, que é para ele carregar várias imagens em looping dentro da nossa instância. E aí a gente vai conseguir enxergar nos 2 monitores de cima as instâncias, né, o sistema se escalando automaticamente. Agora vamos executar a geração das imagens. E executando, a gente consegue ver que ele já começa a carregar alguns pods novos. E lá no primeiro monitor, a gente consegue ver que o número de pods em execução já aumenta. O número da CPU também deve aumentar junto com a memória. Bom, no monitor ali de cima do Get HPA, a gente consegue ver que o HPA está enxergando tanto a instância da web quanto a da API. No caso, como o nosso estresse está sendo dentro da API, a API ela se escalou, ela está com 4 pods já em execução, enquanto que no web ele está sem estresse, ele só tem um. E a quantidade, a porcentagem de CPU e memória está bem menor. Bom, agora vamos mostrar nossas views do projeto. O projeto .NET, ele tem uma camada web, as views, e uma camada da API REST separada, onde também tem disponível o Sway. Aqui no projeto web, a gente está no painel de login, que é o painel inicial. Vou iniciar com um usuário inicial, realizado deploy. Vou entrar na aplicação. Entrando, a gente é redirecionado para um painel principal, que é o painel da oficina. Ele, a gente tem alguns insights do número de clientes, número de veículos, ordens abertas, taxa no estoque. Aqui a listagem das ordens recentes e a listagem do estoque crítico, que no momento não tem nenhum. Aqui a gente tem um botão para criar uma nova ordem. No momento não vamos criar. Cancelando, a gente até é redirecionado aqui para o painel de ordem de serviços, onde a gente tem o tempo médio de execução, ordens listadas. Aqui em cima a gente tem alguns painéis de cadastro também, como de clientes, veículos, serviços e estoque. Voltando aqui no cadastro de ordem de serviço, a gente tem o painel dentro dele, que é o painel onde tem o fluxo dos status, o orçamento, os itens cadastrados. Aqui dentro a gente pode editar as informações gerais da ordem de serviço ou adicionar novos itens ou serviços cadastrados. No orçamento, a gente pode fazer o download para enviar para o cliente. E aqui a gente pode movimentar o status da ordem. Então eu posso vir passar para aguardando aprovação, mas no caso ele vai dar um erro, pois ela só pode entrar quando estiver em diagnóstico. Vamos passar para diagnóstico. Vamos agora passar para aguardar aprovação.
e depois para aprovado. Aprovado, ele entra em execução e em execução a gente pode finalizar. Finalizando, a gente deve receber um e-mail também com a alteração do status. Finalizado, abrindo o nosso e-mail, a gente deve receber aqui as atualizações dos status. Além disso, ele finalizando, ele já deve mostrar no painel principal que não tem mais ordens abertas. Aqui em cima também temos um link, é o link da nossa API. Ela redireciona para a camada da API, onde abre a porta do Swagger. Eles só tem portas separadas. Aqui no Swagger a gente tem a listagem de todos os endpoints funcionando normalmente. Aqui no final a gente também tem os esquemas, os view models, suas regras.